A taxa de esforço, ou Debt Service to Income, que é outra expressão utilizada para denominar a taxa de esforço, é o grau máximo de endividamento que uma pessoa deve ter. É o grau de endividamento, de esforço que a pessoa pode ter associado a créditos, a prestações com créditos. A taxa de esforço começa a surgir em Portugal após a crise do subprime, que atingiu Portugal em 2011, com a entrada da Troika, e nessa altura o Banco de Portugal, a entidade que regula o setor financeiro, enquanto responsável pela estabilidade financeira dos bancos e também das famílias, introduziu algumas regras orientadoras para limitar a taxa de esforço. Historicamente, Portugal é um país com baixas poupanças e com bastante recurso ao crédito. Isso levou, na altura da crise, em 2011, precisamente, a um grande nível de endividamento, aquilo que nós chamamos de sobreendividamento das famílias. Nessa altura começaram a ser introduzidas algumas regras essas que limitam o nível de endividamento das famílias e são regras que são impostas aos bancos. Primeiro que tudo, para o banco, a taxa de esforço importa porque é o cumprimento de uma regra do Banco de Portugal, é uma regra que, de facto, não é uma imposição, é uma orientação, ainda assim os bancos têm, como é evidente, interesse em cumprir. Por outro lado, é também uma forma de os próprios bancos assegurarem a solvabilidade dos seus clientes, garantirem, portanto, que os clientes têm capacidade para reembolsar os créditos que são concedidos pelo banco. O cliente deve ter em conta a sua taxa de esforço para assegurar que consegue ter capacidade para responder às suas responsabilidades. Não nos podemos esquecer que, além dos créditos, existe uma série de outras responsabilidades que uma família tem, como o pagamento da água, da luz, todas as despesas relacionadas com a alimentação, quem tem filhos, as despesas escolares, e tudo isso deve ser tido em conta. E, portanto, para haver um bom equilíbrio e uma boa saúde financeira, é fundamental que um cliente bancário, na altura de pedir um crédito, perceba se tem capacidade para, além das mensalidades associadas aos créditos, consegue ter capacidade para fazer face a todas as outras despesas do seu dia-a-dia. Para calcular a taxa de esforço, basta dividir os encargos financeiros pelo rendimento do agregado vezes 100. Assim se consegue apurar a percentagem de taxa de esforço da família. Os valores de referência atuais para a taxa de esforço situam-se nos 50%. É esta a orientação do Banco de Portugal relativamente a crédito de habitação e a outros créditos. Contudo, para estes 50% é preciso ter aqui em conta alguns aspectos importantes. Relativamente aos encargos financeiros, o banco, no crédito à habitação, contabiliza uma série de indicadores. Além da mensalidade do crédito de habitação, aquela que vai ser a mensalidade resultante do crédito a financiar, é considerado ainda um acréscimo de 3 pontos percentuais para cautelar eventuais subidas da taxa de juro, que sabemos que hoje está baixa, mas que poderá subir. Relativamente aos encargos, também é importante dizer que o banco depende dos bancos, as regras mudam muito de banco para banco, naturalmente, mas existem bancos que consideram também 20% a menos do rendimento atual, para garantir que, se houver alguma redução de rendimento, ainda assim a família continua a ter um grau de solvabilidade satisfatório para responder ao crédito. Contudo, aquilo que é aconselhável, aquilo que é considerado uma boa taxa de esforço, situa-se nos 33%, ou seja, 1/3 do rendimento disponível de um agregado familiar. Além da taxa de esforço, no momento da análise de solvabilidade de um cliente, o banco tem em conta outros aspectos, outros indicadores. Por exemplo, o LTV, Loan to Value. O LTV não é mais do que o rácio entre o valor do bem que é adquirido, portanto do imóvel, se for um crédito de habitação, e o valor que é solicitado de financiamento. Esse é um dos indicadores. Outro indicador tem a ver com o nível de garantias adicionais que o cliente dá. Por exemplo, a existência de fiadores, a existência de outro tipo de património. Os dados, embora não sejam muito consistentes, existam várias fontes com vários valores diferentes, todos apontam para os 80% de taxa de esforço média nacional e na área metropolitana de Lisboa um pouco acima, na casa dos 86%. Em Portugal, o nível de endividamento é de facto muito elevado, porque historicamente não existe a tradição de poupança e os níveis de poupança das famílias são muito reduzidos e, por outro lado, o crédito ao consumo teve nos últimos anos uma procura muito elevada. Isso levou a que as famílias ultrapassassem o limite dos 50% que até há pouco tempo, até 2018, não existia. É ainda recente a regra da solvabilidade, portanto a regra de uma taxa de esforço nos 50%, o que significa que para a redução efetiva da taxa de esforço das famílias temos que esperar mais alguns anos.
O principal para uma taxa de esforço saudável, ou até para a redução da taxa de esforço, para quem tem uma taxa de esforço atualmente já bastante elevada, passa pela negociação dos seus créditos e também por muito cuidado e muita atenção na procura de novas soluções de financiamento. Esse é o principal. Depois, naturalmente, ter consciência da sua situação financeira e da sua capacidade financeira também é muito importante e, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem perceber qual é a sua liquidez financeira. Além das despesas fixas, temos sempre que contar com os imprevistos que vão surgindo e também com o outro tipo de despesas além dos créditos.